Enquanto isso, agora eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai falar agora. À medida que o tempo vai passando, o corpo também precisa de cuidados mais específicos. E hoje nós recebemos um pedido muito especial do Francisco. Ele é nosso telespectador de Carambeí e ele pediu para que a gente falasse sobre o infarto. Por quê? Porque realmente tem muitos casos que acontecem e a gente não sabe o que fazer, identificar o infarto, como tratar, como cuidar e tudo isso. E para falar sobre esse assunto, como eu já anunciei, nós convidamos o médico cardiologista, Dr. Diego Jantiski, para falar sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso destaque. Que bom que você pôde voltar, porque o infarto é um assunto muito delicado e muita gente às vezes não sabe o que fazer quando acontece. O senhor deve pegar muitos casos assim e a gente queria começar falando sobre isso hoje. O que é o infarto? Bom, o infarto, ele é a morte do músculo do coração, né, por isquemia. Bom, o que seria isquemia? Como isso acontece, né? Então imagina que existem os vasos sanguíneos que levam o sangue para o coração, certo, né? Então quando ocorre obstrução desses vasos sanguíneos, que são as artérias coronárias, né, o sangue não chega ao músculo do coração e ocorre a morte do músculo do coração. Entendi. Essa morte do músculo do coração por falta de oxigênio é o infarto. É o infarto. Tá. E existe um grupo de risco que está mais sujeito ao infarto? Bom, o principal grupo de risco que tem um maior risco do infarto agudo, né, seria os tabagistas, as pessoas que fumam, os diabéticos e as pessoas que já tiveram, né, um histórico que já infartaram previamente, exatamente. Então assim, então o cigarro realmente pode provocar um infarto. Pode provocar. Por quê, doutor? Bom, o cigarro, ele causa alterações circulatórias, né? E são alterações circulatórias em nível celular. Então ele atinge ali o endotélio, né? E causa alterações que facilitam, né, a obstrução dos vasos das artérias coronárias. E idade? Existe uma idade assim que pode ocorrer mais ou não? Classicamente, são os pacientes, os homens acima de 55 e as mulheres acima de 65 anos. Olha que interessante, as mulheres mais tarde. Mas pode acontecer. Pode ocorrer antes. Pode ocorrer antes. E a gente observa que cada vez mais a gente tem pessoas infartando mais cedo. Doutor, como que nós identificamos o infarto quando a pessoa realmente está infartando? Quais são os sintomas? Bom, o principal sintoma é a dor no peito. A dor no peito. Isso. Dói mesmo? Dói mesmo. É uma dor assim incontrolável ou é uma dorzinha? Às vezes a gente não sabe, é uma coisa que incomoda de leve ou é muito forte? Ou ela tem intensidades diferentes? Tem intensidades diferentes, então varia um pouco de pessoa para pessoa. Certo. Normalmente a dor é uma dor opressiva, uma dor tipo aperto, tipo peso ou queimação. Esse é o tipo mais comum, né? Esse é mais comum. É mais comum. A duração, ela não costuma durar, às vezes ela aparece e some, né? É uma dor intermitente, como nós falamos, né? E muitas vezes vem acompanhado de outros sintomas, principalmente falta de ar, né? Suor frio, palpitações. Doutor, pode acontecer da pessoa, ela começar a sentir essas dores? Quando ela começa a sentir dor, ela já infartou, está infartando ou ainda vai infartar? Existe uma regra para isso ou não? Não existe uma regra para isso. Então, ou seja, sentiu dor, tem que correr. Tem que correr, tem que ir para o hospital, né, ir lá no hospital procurar, na verdade, o pronto atendimento do hospital para fazer um eletrocardiograma, ser avaliado pelo médico. O médico vai avaliar as características da dor, os outros sintomas, vai fazer o eletrocardiograma e, se ele achar necessário, vai fazer outros exames. Entendi. É através do eletrocardiograma que é identificado, então, que a pessoa infartou? Ele identifica o infarto mais grave. Então, tem um infarto que é mais grave, que é necessário um tratamento mais rápido, né? No caso, já faz aquela angioplastia, faz o cateterismo e a angioplastia, que é a desobstrução da artéria entupida, né? Ou então com medicações que dissolvem ali o coágulo que entope a artéria. Entendi. Isso nos casos mais graves. Nos casos menos graves, a gente pode começar algumas medicações, aguardar um tempo. Pode ajudar. Isso. E depois, posteriormente, fazer o cateterismo com mais calma. Entendi. E assim, a pessoa do meu lado começa a passar mal e eu preciso ajudá-la, né? De repente só tem eu ali.
o que eu faço? Eu faço alguma coisa ou não faço nada? Qual é o primeiro passo para você socorrer uma pessoa que está infartando? O primeiro passo, existe aí a suspeita de que uma pessoa esteja infartando. Porque a gente não tem certeza, é isso. Uhum. Então, o principal é chamar um serviço médico de emergência, o SAMU. Né? E aí eles chegam em tempo hábil para atender a pessoa e vai aí dar os primeiros socorros. Então, não recomendo que se faça... recomenda que não se faça nada. Isso, na suspeita. Existem vários outros problemas de saúde que podem cursar com dor torácica e que não é o infarto. Que não é o infarto. Entendi. E assim, e quando o infarto é fulminante? Por que ele é fulminante? É lógico que vai levar a óbito, mas quando é o máximo, o que acontece com o coração? Isso, o infarto fulminante, dito fulminante, é aquele que vai causar morte súbita, né? A gente chama morte súbita cardíaca. Ele ocorre basicamente por duas causas, tá? Ou uma causa arrítmica, que ocorre uma arritmia grave, que leva uma parada cardíaca, ou por uma alteração mecânica, um rompimento de uma válvula, um rompimento do músculo do coração. Né? Aí ocorre o que a gente chama de tamponamento cardíaco, ele também pode causar uma morte súbita. Mas o mais comum é ocorrer essas arritmias graves que levam à parada cardíaca. Para quem tem, você falou em arritmias assim, e eu conheço pessoas que, meu coração está um pouco mais acelerado hoje. Quem tem essas oscilações e percebe que o coração está mais acelerado, pode ser algum indício também? É um sintoma ou não? Não, o coração naturalmente ele acelera de acordo com a atividade da pessoa. Né? Isso aí depende muito do nível de condicionamento físico. Né? Às vezes existem outras situações que podem deixar o coração mais acelerado, às vezes próprio estresse, emocional, anemia, alterações de tireoide. Necessariamente não, mas se essa palpitação vier acompanhada de falta de ar, e dor no peito, principalmente quando a pessoa se esforça mais um pouquinho, aí é diz que possa ter uma doença nas artérias coronárias. Chegou uma pergunta do Lúcio, nosso telespectador, pelo SMS. Você pode participar também, é só mandar para o 50035, tá bom? O Lúcio disse o seguinte, que ele tem medo, doutor, ele fez um exame e disse que o coração é maior que o ideal. Certo. E ele pergunta do coração, se o coração continua crescendo até um determinado tamanho e para, ou ele pode continuar crescendo? O coração, ele tem um tamanho, ele fica sempre aquele tamanho ou ele muda o tamanho? Não, veja, tem que saber exatamente a causa desse crescimento do coração, né? O que a gente pode fazer depois da avaliação, avaliada bem a causa, né, é propor um tratamento. Né? Esse tratamento vai evitar que esse problema cardíaco, no caso o crescimento do coração, né, ele evolua, vai cada vez crescendo mais e conforme o coração cresce ele vai se enfraquecendo. Então hoje nós temos medicações, né, que vão ajudar a evitar de chegar nesse ponto. Então é importante, Lúcio, que você procure realmente um cardiologista para que possa auxiliar, né, fazer os exames e avaliar o caso dele. Obrigada. Doutor, voltando ao infarto, o infarto pode deixar sequelas? Pode deixar sequelas. Então, inclusive, é uma das causas do crescimento do coração. Né? Então, depois do infarto, pode ocorrer o aparecimento de uma cicatriz, o coração ele pode não estar mais trabalhando direito, né? Está enfraquecido. E com o passar do tempo, o coração tenta se adaptar a essa nova situação. Né? E essa adaptação, muitas vezes, não acontece de uma maneira ideal. O coração acaba crescendo, se enfraquecendo com o tempo. Daí da necessidade de manter o uso das medicações. Outra sequela bastante importante, além da evolução para a insuficiência cardíaca, seria o aparecimento de novas arritmias, né? Arritmias que podem ter um grau de gravidade importante também, inclusive levando à morte súbita também. Então, depois do infarto, é muito importante que o paciente mantenha um acompanhamento. Não é porque ele fez angioplastia, recebeu o tratamento inicial hospitalar que ele vai deixar que está resolvido o problema. Né? É só o começo de um novo tratamento de uma doença crônica. Né? Doutor, só mais uma pergunta, bem rapidinho. Nós temos a pressão alta ou baixa. Ela influencia realmente no infarto? Ela tem alguma coisa a ver? Pode ser indício ou não? A pressão alta é um dos fatores de risco para causar o infarto. Né? A baixa não? Baixa não. Princípio, então, para quem tem pressão alta, se observar dor no peito, um desconforto, falta de ar o que mais você falou?
Palpitação, falta de ar e dor no peito é o princípio. Então, corra para... Chame o SAMU, vai, ou se puder ir até o hospital, mas que para ser atendido o quanto antes, né, doutor? Exatamente. Bom, olha, eu adorei, muito bom. Espero que você de casa tenha compreendido também. Na dúvida, procure um cardiologista. Nós estamos aqui com o doutor Diego Jantes. Então, não deixe de cuidar da sua saúde, que é muito importante. E com o coração não se brinca, né, doutor? Não se brinca. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação com a gente aqui hoje.